E agora nós vamos dar a sequência, tá? Do nosso auspiciosíssimo Satsanga. Hoje é sábado pela manhã, né? E nós estamos aproveitando a nossa delícia de existir para aprender. Por quê? Porque toda hora é hora de aprender. E uma das funções mais proeminentes do cérebro, que produz endorfina, que produz dopaminas, enfim, que produz tantas coisas boas que nos fazem nos sentir bem, dentre elas, a arte de aprender é a mais prazerosa e deliciosa delas. Toda hora é hora de aprender. E aprender sobre a meta suprema da vida, o destino a qual nós estamos destinadas, é a arte suprema de aprender. Certa vez, né, foi dito, existimos, a que será que se destina? Será que realmente tudo isso termina assim? Ou será que existe alguma coisa em algum lugar que justifique a vida, ao menos nesse instante? Pois é, eu estou contando as horas. Nada é fácil de entender. Ela se jogou da janela do quinto andar. Dorme agora. É só um vento lá. Explica a grande fúria do mundo. Me diz por que o céu é azul. Então, toda hora é hora de aprender. E uma vez que nós queremos entender as funções do processo de aprender, nós vamos aproveitar o nosso bom momento de paz e sobriedade para que a gente consiga realizar essa função. Vamos lá, então. Vamos dar sequência no nosso estudo aqui. Eu não sei se a questão está tendo um toquezinho aí quando vem mensagens do WhatsApp. Eu não sei se é no meu ou se é no seu aí, Brenda. Dá uma olhadinha. O meu tá desligado o som. Liguei agora, ó. Então, é o do senhor. É do meu mesmo, né? Então, deixa eu fechar aqui, tá? Porque isso pode incomodar a gravação. Me dá um segundinho, tá bom? Para a gente poder resolver isso. Lila, tá por aí? Estou sim. O som tá saindo barulho ainda ou não? Não. Não, né? Parou. Tá. Eu vou abrir a câmera rapidinho. Muito bem. Eu acho que... Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Olá? Sim. Estamos Gostaria de um ouvindo. retorno aí de alguém para saber se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Estamos te ouvindo. Só que você está de ponta cabeça. Ah, ok. Olá? Oi. Agora sim. Agora estão me ouvindo, né? Mas a menu aqui, para mim, eu já... Bom, vai ter que ser assim, tá? Ué. E eu não consigo fazer mais do que eu fiz aqui. Já vai ter que... Eu vou fazer a gravação assim, vai ficar aparecendo esse barulhinho aí de notificação, né? Não sei, eu já fechei um equipamento aqui, abri outro, aparentemente. E vamos lá, vamos seguir adiante, tá? Vamos ter que tolerar isso daí, tá, pessoal?
O primeiro verso está na tela. A Srinvatan Swakata Krishna Punya Punya Shravana Kirtana Ridhyanta Sto Hi Abhadrani Vidunoti Suritsatan. Tradução. Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é o Paramatma. Acho que tem que corrigir aí, tá bom? Brenda, anota aí para dar uma coisinha para a próxima aula já, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Anota no seu caderninho aí, já corrige. Na próxima aula já vem corrigidinho, tá bom? Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, aí sim, a superalma no coração de todos, e o benfeitor do devoto sincero, purifica o desejo de prazer material do coração do devoto que desenvolveu a aspiração de ouvir suas mensagens, que são em si mesmas virtuosas quando ouvidas e cantadas corretamente. Na aula passada, nós vimos, né, sobre o fato de que a diferença, né, entre sinceridade e seriedade, ou a unificação desses dois procedimentos para dar o resultado final, que é a realização, né, chama-se Vijnana. Jnana, conhecimento, Vijnana, a realização, a maturação, a experimentação do conhecimento. É necessário seriedade. Lembram disso, que nós fizemos esse movimento? Muito bem. Então agora, olha só, purifica do desejo material. Nós falamos sobre isso também. O que é material? Bom, é uma questão de interpretação do modelo de como a criação se dá. Então, a pessoa pode entender como sendo tudo material, ou ela pode converter tudo que é material, supostamente, em transcendental. Por exemplo, não é? Aqui nós temos um equipamento, que é um smartphone, que eventualmente também pode ser utilizado entre facções inimigas, disputando por territórios e comandos de uma cidade e planejando ataques entre si, onde muitas pessoas vão sofrer. Isso é feito por smartphones. Pessoas de dentro das prisões ordenam assassinatos e violências usando telefones celulares. Golpes são realizados com telefones celulares, né? Mas nós estamos usando os mesmos equipamentos para funções transcendentes. Então, aquilo que é remédio para uns é veneno para outros, né? O ar-condicionado, se você coloca ele para funcionar, para refrigerar o ar, fica geladinho. Mas se você colocar para funcionar, para aquecer o ar, fica bem quentinho. Foi bem engraçado que ontem eu dei carona para um senhorzinho, né, um vovô, no meu carro. E como está muito frio, né, assim, o tempo de frio, eu coloquei o ar-condicionado no carro para esquentar. E aí, ele estava do lado de fora, né? E aí ele entrou no carro. Entrou no carro e eu coloquei o ar-condicionado para esquentar. Estava frio lá fora, era um senhor, para deixar quentinho. E aí pegamos a estrada. E no meio do caminho ele falava, nossa, como é que o tempo muda de uma hora para outra, né? Uma hora está frio, agora, de repente, o tempo mudou. Está um calor. Eu achei muito engraçado que ele não tinha noção, né, de que o ar-condicionado estava esquentando o carro. Eu falei, pois é, Prabhu, que mundo mais estranho, né? Pois é, nossa, é uma loucura. Agora mesmo, eu estava sentindo um frio. Eu vou até tirar meu casaco aqui, porque eu estava sentindo um frio, e de repente o tempo mudou de uma hora para outra. É muito louco, né, esse tempo, né? Uma hora está frio, outra hora está calor. Aí tirou a blusa dele e falou, nossa, não dá para entender essa... Ele estava dentro do meu carro. Eu não falei nada, eu achei tudo aquilo engraçado, deixei ele curtir, eu não tirei o astral dele. Daí, chegou aqui na fazenda, abriu a porta do carro, olha que loucura, já ficou frio de novo.
vestir o casaco. Saiu do carro. Eu falei, cuidado aí, Prabhu. A temperatura tá muito doida. Nossa, hein? Tá muito louco. Aí ele foi para a casa dele. Prabhu, o senhor consegue virar um pouquinho a tela do senhor, porque ela tá errada. Ela tá reta, ela tá invertida. A gente está vendo o seu de lado. Tá bem. Pronto, okay? Agora sim. E agora? Agora sim. Tá. Prontinho. Ok. Realmente eu vi que o cartaz para mim estava virado aqui, né? Mas como esse tempo está tudo virado de ponta cabeça, está tudo de ponta cabeça, então, né? Então é assim, nós convertemos as coisas, né? Dependendo da polaridade, eu contei essa história aí para vocês do senhorzinho, porque eu achei um pouco engraçada, né? Eu estou aqui, por exemplo, dentro de um chalé, né? O chalé não tem forro, então é muito frio aqui. E lá fora já tem um solzinho, né? Lá, se eu sair daqui, lá fora já está quentinho. Então as coisas mudam. A conversão do ambiente muda, né? Da mesma forma, se nós olhamos as coisas como sendo materiais, elas parecem ser objetos para o nosso domínio, para o nosso desfrute, porque é material, né? O mundo material é para que eu desfrute. A natureza material é para o meu prazer. Então, eu sou o senhor da matéria, eu sou o dono da matéria, eu tenho matéria em minhas mãos, eu sou o controlador da matéria. Assim pensam os humanos, assim pensamos nós. Nós somos os senhores da matéria. Nós somos, a pessoa diz assim, eu sou o dono dessa terra. Essas terras são minhas, né? E aí a pessoa morre e a terra engole e devora a pessoa. E a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: eu sou o dono da terra ou a terra é o meu dono? Porque no final das contas, ela vai me ter por muito mais tempo do que eu a tenho em minhas mãos. Quem é dono de quem? O homem é o dono da terra ou a terra é o dono do homem? Porque no final das contas, a terra devora o homem. Então, quem é dono de quem aí? Agora, quando a pessoa pensa ser o proprietário, ela tem que pensar que o chamado mundo ele é material, porque se ele for transcendental, aí já não é mais seu, né? Se nós pensamos que o mundo pertence ao Supremo, ele é transcendental a nós temos que admitir que ele pertence a outra pessoa, ele pertence ao Supremo. E tudo está aqui dentro da cabeça, requer conhecimento. Se a pessoa tem conhecimento, ela entende que tudo é transcendental e pertence ao Senhor Supremo. Se ela não tem conhecimento, ela pensa que tudo é material e as coisas que estão aqui pertencem a nós. E nós somos os proprietários do anel. Não tem o filme do anel? Né? Aquele menino lá, aquele bichinho, pega o anel, né? E fica com o anel assim, o anel, o anel. Depois ele fica doidão, né? Com o anel na mão lá. Fica feio, né? Fica muito feio e fica lá querendo o anel. Esses são os humanos avaros, pensando ser proprietários daquilo que pertence a outra pessoa. Dá problema psicológico, dá problema mental, dá ingestão da ansiedade, do sofrimento, da angústia, porque a pessoa quer ter uma coisa que não pertence a ela. É roubo, de certa forma também, né? Quando nós nos apropriamos de uma coisa e dizemos que aquela coisa é nossa e aquela coisa pertence a outra pessoa, legalmente, isso é considerado o quê? Crime. Não é assim? É crime, né? Eu assisti um filme, não foi uma reportagem policial, em que uma reportagem policial. O repórter falava assim para o rapaz, mas agora você vai preso. Aqueles programas né, que o repórter vai e provoca a pessoa é presa, eles ficam lá na delegacia entrevistando os presos, provocando os presos, né? E aí o policial, o repórter chegou, mas aí agora, o que você me diz? Aí você está preso. O bandido falou assim, eu estou preso aqui, mas lá fora é tudo meu. O repórter disse, como assim é tudo seu? Lá as pessoas têm o direito de ter as propriedades. Não, lá fora é tudo meu e eu pego o que eu quiser. Então agora você vai preso. Pois é, agora eu estou preso, mas lá fora é tudo meu. Então, a gente pode pensar assim, nós estamos numa prisão.
não é? O mundo chamado material não é uma prisão. O ser humano consegue sair da Terra? O ser humano consegue sair da Terra. Ele foi até a Lua, beleza. O ser humano consegue sair para além da Lua? O ser humano está pensando em ir para Marte, beleza. Vamos dizer que ele conseguiu ir para Marte. Ah, foi para Marte. O ser humano consegue sair de Marte? Consegue. Foi para Saturno. Ah, mas aí o ser humano conseguiu. Tá, beleza. Até onde ele vai com essa história? Ele consegue sair da criação, do infinito que é o cosmos? Não consegue. Entende? Então, ele está preso dentro desse mundo hermético chamado mundo material. E se ele está preso por quê? O que será? É dito que na prisão todo mundo é inocente. Mas vem cá, vamos ser francos. É sim, tem casos de pessoas que são inocentes e estão na prisão. É raro. Mas então, se nós pensássemos que nós somos inocentes, alguns de nós somos inocentes, e nós estamos presos aqui nesse mundo por injustiça ou por erro de cálculo, então nós também teríamos que admitir que Deus é imperfeito, que ele não tem capacidade de gestão, de gestão administrativa, que a justiça de Deus é falha, que ele comete falhas, erros, porque se nós somos inocentes, e olha, tem uma quantidade de gente, só aqui na Terra tem 8 bilhões de pessoas, só humanos. Tem muitas almas, tem almas nas formas de bactérias, almas na forma de plantas, almas na forma de animais. E se essas almas todas são inocentes, foi um erro de cálculo, então, peraí, essa administração pública aí tá com problema, hein? A problemática, porque olha, tanta gente inocente aí, tanta inocência sendo... Não faz sentido. Agora, não é não? Você não... Pô, peraí, vamos fazer uma reforma administrativa, vamos propor um impeachment para Deus, porque aí a gente vai e faz uma eleição nova e coloca um Deus mais, vamos dizer, operante, para que não haja tantos problemas administrativos e erros de cálculo e tantas pessoas inocentes como nós, né? Vamos aí, sem ser condenados injustamente. Ou pode ser que tenha alguma coisa aí que justifique esse estado de aprisionamento. Porque, olha só, vamos analisar a nossa mentalidade. O que nós, seres humanos, pensamos? Que a Terra é nossa. Tem gente que pensa assim, não tem? Antigamente era assim. Os países dividiam, né, os territórios, falavam, aqui é nosso, o outro aqui é meu. Às vezes brigavam entre si, mas isso há muito tempo atrás, muitos séculos atrás. Brigavam entre si para conseguir territórios, né? Teve um passado antiquíssimo, que a gente já nem esquece mais, nem está nos livros de história, que tinha um país muito antigo, um passado muito remoto, chamado Rússia, e um outro que era a Ucrânia. Eram países, acho que nem existe mais esses países. Mas eles lutavam entre si por territórios. E eles diziam, essa terra é minha, o outro dizia, essa terra é minha, e ficavam brigando, jogando bomba um dos outros, dizendo que a terra era minha. Antigamente eles pensavam assim. As pessoas delimitavam e diziam, essa terra aqui é minha, essa é minha. E por aí eles iam, né, vivendo a vida e se matando entre si, dizendo que a terra era deles. Outros iam lá na Lua e colocavam uma bandeira e falavam, agora a Lua é nossa. Ou Marte, eles iam colocando bandeirinhas, dizendo, aqui é nosso, é nosso. E essa mentalidade, depois de muito tempo, eles descobriram que, na verdade, tudo pertencia a um Criador Supremo. Só que eles diziam que era deles. E porque eles diziam que era deles, uma coisa que pertencia a outra pessoa, eles eram considerados infratores. E porque eles eram infratores, eles ficavam presos nessa prisão chamada material. Então, eles renasciam em corpos que eram prisões, que eles não conseguiam sair, tinham que, sabe, era precário, eventualmente dava problemas, ficavam doentes, e até morriam, vocês acreditam? Era difícil aquele tempo, hein? E até morriam de doenças, de coisas, eles ficavam muito nervosos entre si, por causa disso, esse aqui é meu, esse é meu, então brigavam muito. Era um ambiente muito tenso. Felizmente, nós não vivemos nessa época, nós estamos livres disso daí. Mas teve um tempo que foi difícil, viu? Tudo isso porque eles achavam que era deles, eles eram proprietários. Imagina. Então, isso era crime. Eles não sabiam que estavam cometendo crimes. Eles achavam que estava tudo certo. Mas é porque, entre os criminosos, eles dividem os espólios. Agora vamos dividir honestamente. É assim, primeiro eles vão lá, os
criminosos, eles faziam assim, eles iam, assaltavam uma residência ou um banco. Isso é desonesto, não é verdade? Mas eles faziam isso daí. Eles iam lá, assaltavam um banco ou uma residência. Depois eles se juntavam e diziam, agora vamos dividir tudo honestamente, em partes iguais. Imagina, que loucura, né? Então eles dividiam honestamente em partes iguais, depois de serem, por exemplo, os países, né, chamados imperialistas ou territorialistas, eles iam em outros países, matavam as pessoas, violavam as mulheres, machucavam as crianças, roubavam os produtos, riquezas ali, depois traziam para os seus países, e dentro dos seus países eles eram pessoas muito honestas e muito respeitosas com as propriedades uns dos outros. Teve um país, por exemplo, que no passado muito antigo, né? Hoje em dia, por exemplo, quem vai, por exemplo, no Japão ou na Coreia do Sul, esses lugares são lugares conhecidos como por serem extremamente honestos. Inclusive, se tem as lojas, nem atendentes tem, você chega, coloca, você paga, você pega, você paga. Se você pegar, sair e não pagar, ninguém vai saber que você fez isso. As pessoas são extremamente honestas, sempre foram extremamente honestas entre si, respeitosas, educadas entre si, sabe? As pessoas não mexem com as mulheres uns dos outros. É um lugar assim de muita educação mesmo. Só que quando teve período de guerra, nos outros países eles aprontavam coisas horríveis, violavam as mulheres, machucavam as crianças, tudo que eles não faziam no país deles, eles faziam nos outros, né? Então destruíam, queimavam, machucavam, matavam e pegavam as propriedades e dentro, entre eles, o comportamento, o procedimento de convivência era extremamente honesto e respeitoso com os demais. Uma grande contradição humana, né? Assim, vamos saquear e roubar a propriedade vizinha, né? E aí vamos dividir honestamente entre nós. Isso não parece uma contradição bem estranha, né? Mas é assim que é. A humanidade era assim. E essa mentalidade de roubar a propriedade de alguém e dividir honestamente entre nós não dá certo. Porque no final, na hora que você vai fazer a divisão honesta, sempre dá uma treta, né? Sempre dá uma tretazinha. E aí acontece o que acontece. Então nós roubamos a propriedade de Deus, o Senhor Supremo, declarando que nos pertence, aqui é nosso. Agora vamos dividir honestamente entre nós os espólios da nossa usurpação. Olha só, já pensou onde é que isso vai dar? O que você imagina que vai dar? Isso vai ser considerado infração, não vai? E se for considerado infração, nós podemos ser eventualmente condenadas por isso, né? Pode ser que em algum momento, mas aí você cometeu uma infração. Não, mas eu não sabia. Pois é, a infração pode ser um pouco menor, porque você não sabia, mas é uma infração. Agora, se você sabia e cometeu, aí é maior ainda, né? A infração. Então, o que acontece é o seguinte: enquanto nós somos ignorantes e não sabemos que a propriedade alheia pertence a outro, se entramos na propriedade de alguém sem saber, a pessoa pode nos alvejar ou nos agredir ou nos tratar mal com rispidez. Mas assim que ela descobre que nós somos ignorantes, ela atenua. Mas quando a gente entra no ambiente sabendo que pertence a outro e declaramos que é nosso, aquilo é uma invasão de propriedade e é crime. Então, pessoas educadas, pessoas refinadas, pessoas evoluídas sabem que tudo pertence a Deus, que Ele é o proprietário supremo de tudo, que Ele é o Senhor supremo de tudo, Ele é o Criador, Ele é o proprietário supremo de tudo. E nós não podemos declarar propriedade sobre a propriedade dele. Quando nós declaramos propriedade sobre a propriedade do Senhor Supremo, nós chamamos isso de mundo material. Toda vez que nós falamos o mundo material, é uma declaração de que isso é meu. Não tem uma relação aparentemente direta, mas ela é subjacente, ela é intrínseca. Essa declaração é intrínseca.
tudo aqui é material, logo, tudo é meu. Agora, quando a pessoa é refinada, é educada, ela reconhece o direito de propriedade privada de outra pessoa, ela vai entender que tudo aqui é transcendental. Tudo pertence ao Supremo. Logo, é tudo transcendental. Por que é transcendental? Porque tudo, o Supremo é transcendental. Se eu, por exemplo, vou ao Chile, ou se eu vou à Índia, ou se eu vou aos Estados Unidos, e se eu entro ali, eu digo, aqui tudo é americano. Ou então, aqui tudo é chileno. Ou então, aqui tudo é indiano. Por quê? Porque ali prevalece os indianos, porque ali prevalece os americanos, porque ali prevalece os chilenos. Aqui tudo é brasileiro. Por quê? Porque aqui prevalece os brasileiros. Não é assim que a gente pensa? Então, se nós entramos na propriedade do Supremo e ele é transcendental, nós vamos dizer, aqui tudo é transcendental. Por quê? Porque aqui predomina o transcendente. Então, quando a gente tem a modalidade correta, a forma correta de pensar, nós paramos de pensar que tudo é material e passamos a pensar que tudo é transcendental. Procede? Ou eu me perdi em algum momento aí? Muito bem. Então, olha só. O raciocínio parece coerente, não é? Então, purifica do desejo, não é, de prazer material do coração do devoto que desenvolveu a aspiração de ouvir suas mensagens. Ou seja, o que purifica do desejo material? Conhecimento. Não é que você vai parar de desejar. Não para. Quer ver só? É um chazinho gostoso. Acabei de tomar. Ele está um pouquinho frio. Por quê? Nós estamos em temperatura fria. Mas eu estou desejando um chazinho quentinho. Ai, seria bom se o chazinho estivesse bem quentinho. Eu estou desejando. Daqui a pouco eu vou sair lá fora, está um solzinho. Eu estou desejando. Ah, eu vou sair no sol, vou tomar um sol bem quentinho. Eu estou desejando. Não chegou ainda a ponto, mas tem o café da manhã. Sentar na mesa, um pãozinho com manteiga depois do Ekadashi, um leitinho quentinho com chocolatezinho. Ah, olha só, eu estou desejando. Mas Devananda, aqui está falando que você deveria estar purificado de todo o desejo material. Então você não tem conhecimento, Devananda. Olha só, que contradição. Só a guerra traz nosso amor em paz. Não é que você vai parar de desejar. Não existe essa possibilidade de você parar de desejar. Quando você deseja parar de desejar, você já está desejando. Já é um desejo. Desejo, não desejar. É proibido proibir. Você deseja não desejar. Você proíbe a proibição. Isso é uma contradição. Então, não existe a alma, nós, enquanto almas, nós desejamos constantemente, permanentemente. Sabe aquele peixe? É o chamado marlin. É um peixe chamado marlin. Esse peixe, ele dorme. Mas enquanto ele dorme, ele fica em movimento. É como o nosso coração. Nós dormimos. Mas enquanto nós dormimos, o coração continua batendo. É assim ou não é? Por isso é que nós estamos aqui, porque bateu a noite toda, senão não estaríamos mais aqui. E você viu o seu coração batendo? Você viu você respirando? Você estava respirando, mas você viu você respirando? Você viu o coração bater? Não. Você respirou, o coração bateu e você nem viu. Aí está você. O marlin, esse peixe, ele vai rápido. Inclusive, esse peixe, o marlin, ele anda muito rápido, né? Ele nada muito rápido. Ele só come peixinhos que também nadam rápido. Se o peixinho for lento, paradinho, não come. Ele só come peixes rápidos. Então, assim como o peixe marlin jamais para, ele nunca para, ele nasce, na hora que ele nasce, ele já nasce. É bem bonitinho, né? Ele já nasce, só sai que nem uma formiguinha atômica. Né? Aquilo sim é hiperatividade, hein? Aquilo ali é tenso. É
Já nascem com TDAH fulminante, hiperatividade, confusão mental, tudo. Chama-se peixe marlin, um verdadeiro diabinho da Tasmânia dos mares, das águas, né? Peixe marlin. E aí, é marlin, eu acho que é. E aí, olha só. Assim como o peixe marlin, e assim como o nosso coração, a natureza intrínseca do coração é bater. A natureza intrínseca do peixe marlin é nadar. A natureza intrínseca da água, por exemplo, que é o chamado Sanatana Dharma, é molhar. A água sempre molha no estado líquido, sólido ou gasoso. Né? Tem o quarto estado, né, da água também, que é, esqueci o nome, mas molha também. Tá? Então, a água pode ser cortante. Inclusive, eles usam água para cortar ferro. Mas o ferro fica todo molhado depois que ele é cortado. Então, a natureza intrínseca da água é molhar. A natureza intrínseca do coração é bater. A natureza intrínseca do peixe marlin é nadar. Isso chama-se Sanatana Dharma. A natureza intrínseca da alma é desejar. A alma nunca deixa de desejar. A alma está sempre, sempre, sempre desejando. Agora, nós desejamos ou coisas materiais ou desejamos coisas transcendentais. O chazinho não deixou de ser chá. Só que como na consciência nós sabemos que tudo pertence ao Senhor Supremo, ele não é material, ele é transcendental. Porque eu admito que ele é propriedade de alguém benevolente, altruísta, gentil, que me permite utilizar. Ele é uma pessoa boa. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são boas. Tem pessoas que são altruístas. Tem pessoas que são amorosas. Tem pessoas que são compassivas. Tem pessoas que são coletivas. Já tem pessoas que são individuais, são exclusivistas, são herméticas, são fechadas em si. E elas têm direito de ser assim. Todos têm direito à propriedade privada. Todos têm direito de ter uma coisa só sua. Mas esse é um direito concedido pelo Senhor Supremo. Agora, a pessoa pode fazer desse direito um direito egocêntrico ou um direito altruísta. Né? Alguém pode usar todos os recursos financeiros que tem para fazer caridades, altruísmo, para fazer a felicidade dos parentes, dos amigos. Essa pessoa vai ser considerada como amada, querida, desejada, ela vai deixar saudade. As pessoas vão ficar preocupadas que essa pessoa esteja sempre presente, que ela nunca morra, que ela sempre viva para estar presente, porque ela é uma pessoa querida, enfim. Ou ela pode ser uma pessoa avara, assim, egocêntrica. Mas todas as propriedades pertencem ao Senhor Supremo. Uma vez, o Pôncio Pilatos, ele se aproximou de Jesus. Ah, olha só que coisa curiosa. Pouca gente fala disso. Pouca gente fala disso. Engraçado, tem esses vídeos no YouTube, né, que o pessoal vai vender produto e fala assim, não tem ninguém falando disso. Eu não sei por que não tem ninguém falando disso. Mas eu vou falar para você agora. Tá? É isso, isso, isso. Aí vem outro e fala, ninguém está falando disso. Aí fala a mesma coisa. É bem engraçado, né? Esse pessoal aí é bem engraçado. Mas isso é verdade. Eu vou falar para vocês, ninguém fala disso. Mas é verdade. Olha só. Quando você pensa na Bíblia como um todo, na história de Jesus, você se lembra da esposa do Pôncio Pilatos? Alguém fala dela? Ela quase que nem aparece, né? Mas ela foi tão importante dentro do processo histórico, ela foi tão incrível. Ela teve um sonho com Jesus. Ela sonhou com Jesus. E ela sonhou com Jesus, e ela sonhou por quê? Né? Ela sonhou com Jesus. Ela era esposa do Pôncio Pilatos. E no sonho, o anjo vinha e dizia para ela assim, olha, essa pessoa é inocente. Essa pessoa, ele não tem maldades, ele está sendo condenado injustamente. Fala para o seu marido não condenar esse jovem, porque ele vai cometer um erro muito grande. Todo mundo conhece aquela história do Pôncio Pilatos lavando as mãos, mas ninguém conhece, ninguém está falando disso. Ninguém conhece a história em que a esposa do Pilatos sonhou com Jesus. Quer dizer, está lá escrito, mas o pessoal não fala disso. Ela então sonhou à noite
que Jesus era uma pessoa inocente e que o Pilatos não devesse se meter com ele. Deixava ele com o povo judeu, que o povo judeu é que ia fazer a condenação. É por isso que o povo judeu é perseguido até hoje, sempre foi perseguido, porque, segundo a versão oficial, Pilatos absorveu Jesus. E o povo judeu é que decidiu crucificar Jesus. Né? O Pilatos foi lá e disse, vocês querem que eu liberte o Barrabás ou Jesus? E aí o povo lá, liberta o Barrabás, crucifica Jesus. Mas antes disso, o Pilatos chegou em Jesus e disse, escuta, venha cá, eu tenho como ajudar você. A esposa do Pilatos chegou no Pilatos e disse, olha, não faz nada com esse jovem, vai por mim, eu sei o que eu estou falando. Eu tive um sonho essa noite, esse rapaz é inocente, o povo está furioso com ele, mas você não deveria fazer isso porque ele é inocente, tá? Tenta amenizar para ele, porque eu tive um sonho assim, assim, essa noite. E o Pilatos foi até Jesus e disse, eu posso libertar você. Você não sabe que eu tenho poder para libertar você? Jesus olhou para ele e disse, todo o poder que você tem nas suas mãos te é concedido pelo meu Pai que está no céu. Todo o poder que você tem é poder que vem do Pai, de Deus. Ele é o poder. Você tem nas suas mãos porque foi concedido a você esse direito de utilizar o poder, mas o poder não é seu. Você está enganado. Mas como é que eu vou explicar isso para você? Eu só posso dizer isso. E quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Mas eu não posso ir muito adiante porque a situação é precária. Faz o que você precisa fazer. Dá sequência na sua missão. O Pilatos, então, foi até o povo e disse, olha, gente, eu não encontrei falha nenhuma nele. Pesquisei, investiguei. Para mim, no meu ponto de vista, ele é inocente. Ele não é terrorista, ele não é ameaçador, ele é educado, reconhece o poder da autoridade do Império Romano. Ele, inclusive, chegou a dizer a César o que é de César. Portanto, ele não é terrorista, ele não é subversivo, ele não é problema do Estado. E eu não vou condenar essa pessoa, não. Porque eu não tenho autoridade do Estado para condenar uma pessoa que não é uma ameaça para o Estado. Então, é com vocês aí. Eu, da minha parte, lavo as minhas mãos. Lavou as mãos. Todo mundo sabe essa história, que o Pilatos lavou as mãos, não foi? Então, Pilatos lavou as mãos e liberou Jesus. Falou, olha, eu fiz o que eu pude por você. Jesus olhou para ele e disse, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Dê sequência. Ele foi, então, e entregou o Jesus ao povo que escolheu Barrabás. Mas Jesus disse isso para ele. Todo o poder que você tem, Pilatos, você tem, porque vem de Deus. Nada te pertence. É que você acha que te pertence, mas é uma ilusão. Você está iludido. Um dia isso passa. Por enquanto, não vai passar, mas você está iludido. Então, a ideia que nós temos de que as coisas nos pertencem é uma ilusão. Vai passar. Com o tempo isso passa. No momento não está passando por conta da ignorância, por conta do cansaço, né? Nós sentimos muito cansaço. Nós temos pouco tempo. A gente não tem tanto tempo para parar, para pensar em tantos assuntos. É tanta coisa, tanto boleto para pagar, tanto é filho que tem que ir para a escola, é passeio, viagem que tem que programar, é planta que tem que... Nossa, Devananda, se eu for te falar como é a minha vida, você senta e você chora, porque é de chorar. Eu não tenho tempo nem para respirar, o que se dizer de parar para ficar estudando, ouvindo coisas. Nossa, Devananda, para. É o que eu digo. Não, tá tudo bem. Eu tô paradinho. Respira. Vamos respirar? Vamos se acalmar. Isso vai passar, né? É como o Renato Russo cantou, né? Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só um vento lá fora. Relaxa, tá tudo bem. Não tem nada acontecendo. Só dorme. É o que a gente pode dizer para uma pessoa que está destinada, sabe, a nascer e renascer e a continuar morrendo aqui dentro. Dorme, querida, descansa, relaxa.
tá? Porque o que nós podemos fazer com uma pessoa determinada a manter a sua própria ignorância, o seu próprio egocentrismo e a sua própria ilusão de continuar pensando que é proprietária das coisas que ela supostamente tem? O que vai falar para uma pessoa assim? A gente pode falar o quê? Respira, relaxa, medita, olha para a luz. É o que a gente pode falar. Não tem muito o que falar. Agora, quando a pessoa está predisposta a aprender, a entender, ouvir as mensagens do Senhor Supremo, quando são adequadamente faladas e ouvidas, a pessoa se purifica da ignorância. Porque é assim que é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é conhecimento. O conhecimento liberta da ignorância. E ao ser liberto da ignorância, você passa a ver as coisas na perspectiva correta, do jeito que tem que ser. Como Jesus, né, como o apóstolo Paulo disse: poxa vida, olha só para mim. Estou vendo tudo embaçado. É como um espelho cheio de poeira. Agora que eu sou pequeno, eu vejo tudo embaçado. Eu vejo tudo nublado, tudo turvo. Mais. Escuta essa. No futuro, eu vou crescer. E quando eu crescer, eu vou enxergar tudo claramente, porque me será revelado no coração. Né? Então, quando nós somos ignorantes, quando nós temos ignorância, a gente vê tudo embaçado, tudo turvo. E aí nós vamos dizer: ah, esse mundo é meu. Esse mundo material é meu, essa propriedade minha, esse corpo é meu corpo, minhas regras. Eu decido o que vai ser, porque eu sou dono do meu corpo. Isso passa, querida. Com o tempo passa, dura 70, 100 anos. Você vai descobrir que esse corpo pertence à terra. Ele vai comer esse corpo. É dele, não é seu. Mas o que se pode fazer? Você tem o direito de declarar que é seu. Você só não tem o poder de determinar isso. Declarar, você pode declarar o que quiser. Falar, todo mundo pode falar o que quiser. Agora, demonstrar isso, muda. Né? Nós podemos dizer: esse corpo é meu, essa terra é minha, essa propriedade é minha, tudo é meu. Vamos ver se essa teoria pode ser comprovada no tempo. Normalmente, a estatística tem demonstrado que é uma tese incompleta que não tem como ser demonstrada. Eu vou dar um único exemplo de que essa tese não funciona na prática. As pirâmides do Egito, né? Os faraós. Teoricamente, eles construíram aquilo para ser uma tumba inviolável, para guardar os tesouros, os faraós, etc. E o que deu? Né? O que deu? Foram lá, violaram, saquearam, arrancaram e agora eles estão expostos em vitrines pelos saqueadores que roubaram todo o tesouro. Né? Jesus dizia... Não, na época de Jesus, os caras já tinham saqueado as pirâmides. Jesus viveu no Egito, né? Então ele viu as pirâmides também. E aí, ele viu que o pessoal estava lá saqueando tudo, né? Então, ele dizia: olha só, né? Na verdade, você não deve ter tesouros na terra, porque vêm as traças, vêm os ladrões e roubam tudo. Eu, pessoalmente, vi lá nas pirâmides, é uma tumba, uma fortaleza, o pessoal foi lá e roubou. Então não tem como preservar. Ou as pessoas roubam, ou as traças vão devorar tudo. Guarda teus tesouros no céu, porque ali o investimento é permanente. E o que é o tesouro do céu? O conhecimento. E o que faz o conhecimento? Te liberta. Interessa-te pelos conhecimentos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os demais são todos saqueadores e ladrões. Eu sei o que eu estou dizendo. Considera o conhecimento. Assim ele dizia. E assim nós entendemos. Porque quem tem ouvidos, ouve. Quem tem olhos, vê. E quem tem boca, fala daquilo que sai do coração. Esse verso é para nos ensinar que nada nos pertence, que tudo é propriedade do Supremo. Nós temos que ouvir essa mensagem e colocar, absorver, nos nutrir dela no coração. Essa ideia de que as coisas nos pertencem é uma ilusão. Vai passar. E se não passar antes de você morrer, você renasce como infrator, como prisioneiro desse mundo, porque declarar que se é proprietário de uma coisa que não te pertence é infração. Você volta a renascer prisioneira desse mundo material para depois morrer de novo. É uma infração. Essa infração tem custo. Ela não é uma decisão que você... eu
tenho a minha religião, eu tenho a minha filosofia, eu tenho o meu jeito de pensar. Isso não importa. No final das contas, você está aí num corpo que é uma prisão. Como é que você chegou aí? Diz. Como é que a coisa chegou nesse ponto? É porque você é inocente e Deus é um mentecapto inapropriado ou incompetente que não sabe definir as coisas corretamente. Ou será que você não está declarando, não está cometendo alguma infração que justifique essa prisão? Vamos pensar? Vamos ser honestos? Porque, afinal de contas, nós estamos pagando uma conta que é um preço alto. É só a gente sentir dor no estômago, dor de dente, é só a gente descobrir que tem uma doença, para saber que não é vantagem nascer num corpo material. É só faltar dinheiro para a gente saber que não é vantagem nascer num corpo chamado material, não é vantagem nascer numa prisão. E o que nos faz renascer numa prisão? A avareza. A avareza. Toda pessoa que declara ser proprietária é também uma pessoa avara. Nós temos concessão de uso da propriedade do Senhor Supremo. Qualquer outra forma de pensar é avareza, é infração, tem custo, tem condenação. Você renasce numa prisão chamada Sansara. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, veja. Quem tem olhos, ouça. Quem tem olhos, veja. Ouvir as mensagens que são faladas de forma adequada, corretamente. Essa é a forma correta de ver. Essa é a forma correta de ouvir. Tudo é propriedade do Senhor Supremo. Você tem direito e concessão de utilização. Entenda isso e você não cometerá infração. Não entenda isso e você criará karma, o que significa condenação certa. Ok? Muito bem. Eu acho que valeu a pena ouvir isso, né? Valeu a pena falar sobre isso. E quem sabe a gente não tenha progredido, né, na nossa capacidade de entender um pouquinho melhor aquilo que nos mantém presas nesse assim chamado mundo material. Né? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chaksurun Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Eu vou pausar aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma, né, observação que queira fazer, a palavra está aberta. Ok? Vou pedir para Rosa ler novamente o verso e fazer a leitura da tradução. Por favor, você está na sala ainda, Rosa? Olá. Será que eu estou sozinho na sala? Não, tá aqui. Muito bem. Então, Brenda, por favor, leia o verso e a tradução, por gentileza. O verso só não sou. Esse aqui já é difícil de ler, né? Calma aí. Você vai conseguir fazer a leitura? Vou conseguir, mas eu vou ler só a parte da tradução, tudo bem? Pode ser. Então, eu leio o verso, então, aqui. Tá? Tá bom. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é
o Paramatma, a superalma no coração de todos, e o benfeitor do devoto sincero purifica o desejo de prazer material do coração do devoto que desenvolveu a aspiração de ouvir suas mensagens, que são em si mesmas virtuosas quando ouvidas e cantadas corretamente. Ouvir, cantar e servir. O caminho para um coração purificado e uma bhakti firme. Então, a próxima semana nós vamos entrar no segundo verso, né? Do ladinho aí, vocês vão ver no cartaz, né? Que tem alguns símbolos acompanhando esse verso 1, né? Krishna, como Paramatma, está no coração de todos, como guia e testemunha. Ele é o benfeitor do devoto sincero, Srit Satan. Ao ouvir e cantar suas mensagens transcendentes, o coração é purificado de tudo que é indesejável. A escuta e o kirtan correto trazem virtudes e transformam a consciência. Uma sinopse, né? Uma síntese, né, das informações aqui. Exatamente. Tudo que é molesto ao coração, tudo que é indesejável. Quando uma pessoa já tem conhecimento, naturalmente aquilo que é indesejável sai do coração, né? Uma pessoa educada, por exemplo, não cospe no chão. Não é preciso dizer para ela não cuspir no chão. Uma pessoa educada, por exemplo, não risca uma parede ou um carro de outra pessoa. Não é preciso, ter uma orientação para uma pessoa educada. Uma pessoa educada sabe que se vai na casa de outra pessoa, deve respeitar, né, o ambiente ali, a ordem ali, como é organizada. Então, uma pessoa educada, ela não precisa de orientações básicas, né? Por isso que, por exemplo, nos textos védicos, você nunca vai ouvir uma orientação, por exemplo, não matarás. Essa orientação dentro dos textos védicos não existe. Não matarás. Por quê? Porque ali as pessoas já são pacíficas, elas são educadas. Você não precisa dizer para que elas não matem, porque elas já não fazem isso. Né? Não, sabe? Então, orientações básicas não são necessárias. Então, tudo aquilo que é indesejável ao coração. Naturalmente, uma pessoa nobre, purificada, ela não deseja bobagens, ela não deseja coisas ruins, negativas, ela não deseja coisas ruins. Entende? Então, tudo que é indesejável desaparece do coração de uma pessoa purificada que ouviu as mensagens, tá bem? Entendeu, né? Ouvir significa entender, escutar. Escutar. Ouvir é uma coisa, escutar é outra, tá? Internalizar, né? Exatamente. Tá bem? Perfeito. Muito bem, então, pode falar. Não, só foi isso, ok. Só agradecer mesmo. Muito bem, então, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Tenham todos um excelente dia. E a gente volta a se ver, então, logo mais à noite na Sala dos Mantras, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Namastê. Hare Krishna, pessoal. Muita gratidão a todos, a todas. Um beijo grande. Um ótimo sábado para todas vocês, tá? Beijo, tchau, tchau. Bom dia, tchau. Bom dia. Bom dia, namastê, tchau. Namastê.